Buenas tardes, diretamente da nossa TV Meg para Santa Catarina, Brasil e o planeta. Aqui estamos com a nossa plaquinha velha empoeirada anti-fofocas, ó, anti-fofoca, que estava na Bergamoteira, aqui da Zumbilândia, sabe? Zumbilândia, aqui, ó, tava Zumbilândia também, a plaquinha. A plaquinha que parece que as vizinhas que gostam de arrancar os cabelos da mãe Meg, né? Não são vizinhas, são monstros, como eu tenho dito nos meus depoimentos para as polícias, para as oitivas, as delegacias e todos os... Grácia, muito letra linda. Mateus está escrevendo. E todas essas instituições públicas, não, perdão, agora são públicas, que estão ouvindo a verdade e se deslumbrando mediante a verdade, porque simplesmente uma quadrilha de boletins de ocorrência se portar muito mal em uma delegacia, usar a delegacia em benefício próprio, para condenar pai e mãe que estão se defendendo de tantos fatos abusivos, ilegais, inclusive essa perseguição que tem sido feita contra o adolescente, sexualizante, nojenta por parte de professoras retiradas. Pode ser muito bem compreendida quando a gente estuda o direito almático, da nossa professora querida que ensinou sobre direito almático. Você trabalhar na alma das pessoas, tanto das pessoas das instituições, como na alma das criaturinhas que estão aqui comigo, daquelas criaturinhas que foram extraídas da nossa vida, das criaturinhas que estão lá a 500 quilômetros de distância, que são ancestrais da gente. Teremos que incidir com o direito almático para nos sobrepor ao direito imbecilizado chamado direito positivo. E hoje ficou claramente consumado na minha conversa com esse experiente senhor que há mais de 20 anos trabalha com o mesmo método, né? O mesmo teatro, os mesmos, não seriam teatros, conhecimentos, eu diria artifícios daquela lei, que nada tem a ver com a lei natural, como nós podemos ter nos chocado bastante hoje. Mas este senhor tem as suas habilidades, que ele exibe há 20 anos. Assim como eu tenho minhas habilidades, que eu exibo há muitos anos. Todos temos a nossa expertise em alguma coisa. Quando eu me dediquei a direito almático, foi pensando em inúmeras pessoas que não têm a capacidade de enfrentamento que eu, Magda Franciele Keiber, tenho. Muito mal compreendida e muitas vezes por juízas, por justiça, né? Muito mal compreendida quando eu venho com o meu acervo de verdades ilimitadas para cima deles, que querem vir com o seu acervo de mentiras da quadrilha aqui de Zumbilândia, né? Que faz todos os delitos, arranca a água, arranca a caixa d'água e depois não quer que eu escreva Zumbilândia. Vem de facão, faz um monte de proeza, né? Mentiras em cima de mentiras, conluios. Como ele disse, a senhora não pode chamar todo mundo de conluio. Se agir como conluio, sim, chamaremos de conluio. Ou buscaremos outras palavras, como quadrilha,
Buscaremos palavras apropriadas como gangue no judiciário maldito. E quem se sobressair a isso são os bons. E a estes que estão sendo procurados, que são o Xangri-Lai da Justiça de Santa Catarina, os que fazem a diferença. Diferença. Né? Todos nós temos o nosso lado da força, o nosso lado mal da força, ou o nosso lado delinquente da força. Agora, instituições que agem deliberadamente como delinquentes e apoiadores de uma delinquência deliberada, aí não dá mais, não dá para aceitar. Polícias que não sabem mais quem é o bandido, quem é o ladrão, não dá para aceitar. Não aceitaremos. A nossa função neste mundo é não aceitar essas coisas. Toda a luta que nós instauramos nessa Zumbilândia que eu mostrei para uma transformação do lugar, que ofendeu essas pessoas magoadinhas com a verdade que explotou através das redes. Aí fizeram o conluio, a gangue, a quadrilha, como queiram entender, para nos prejudicar mediante autoridades infantis e foram longe demais, tentando um sequestro legalizado, amedrontando a família, fazendo isso que está acontecendo agora, que é os conluios unidos, não permitindo a nossa livre circulação, minha e das crianças, sobre fortes ameaças como essas que eu recebi, que eu tenho aqui para exibir, que é disso que eu estou tratando nesse momento com os senhores da lei, que as ameaças não param, que o comportamento deles não muda, mesmo nós se retirando de circulação, por medo ou pelos próprios ataques serem desses níveis tão baixos, inescrupulosos. Imagina invadir minha casa, arrancar meus cabelos na frente dos meus filhos e ainda exigir beijinho e abraços. Impossível! Impossível! As autoridades que estão atrás de cadeiras não sabem o que é a correção numa sociedade maldita por natureza. Incorrigível. Mas estamos cientes que podemos nos aproximar de pessoas que obram bem, e que não estão próxima desse delírio comunista, da maledicência, da fofoca stalking, da perseguição, de todas essas coisas que elas do comunismo acrescentaram contra nós, mas não conseguiram provar nada. Segundo muitas autoridades, com bala na agulha, como é que diríamos, com bagas, quero dizer, competentes. Competentes! Sempre estou fazendo um paralelo com a competência, com a incompetência, com a prudência, com a imprudência, com a injustiça promulgada com a justiça. Com 30 anos de injustiças e pequenos fragmentos de justiça para a nossa família, que esse jogo deve virar. Vira jogo! Se estamos no estado queridinho, não podemos ter esse tipo de joguete negativo em relação à família, para defender toda a barbaridade que vem acontecendo e sendo provada pela família, denunciada nas corregedorias, denunciada nas oitivas, denunciada nos setores de infância pela família. Então, essa juíza em questão, que eu não vou citar o nome dela, que aparentemente ela tem filhos, é buena, quando não tem condição de julgar, cai fora, eu gostaria de me reportar a ela como mãe, senhora juíza, como mãe. Eu sou mãe, a senhora é mãe.
mediante os fatos que eu vivi, a senhora jamais ia expor os seus filhos. E é natural que tenhamos medos, é natural que não queremos nos associar com essas pessoas, é natural que não queremos que o Mateuzinho viva esse tipo de perseguição que Renato viveu, que Serginho viveu, e a obrigação do Estado é ponderar isso. Não é ponderar a família, agredir a família, querer amputar a delinquência para a família. Onde está a delinquência da família de se defender? Não pode mais. Não pode mais por causa da cultura woke invadindo as universidades, invadindo tudo, como eu muito bem coloquei hoje para este homem com bagas que estou falando. Nós precisamos do que nesse momento? Não é classificar elas e ruins e nós buenos. Não, nós podemos ser muito mais ruins que elas, é o que eu quero dizer. Vale aquela frase da minha mãe, que Renatinho, Renato é difícil. Ele é bem difícil, como eu. Não quero conhecer a nossa marca de revolta e não queiram conhecer ou queiram conhecer a nossa benevolência. Podemos aplicar ambos. Em várias situações, estamos lúcidos para saber em que momento aplicar o quê. Agora, o direito de nos defender, o direito de ser livres pela natureza do nascer, né? Crescer e se desenvolver, não será a ditadura de um ou de outro, partidarismo, instituições politizadas, leis abusantes e absurdas, leis abusivas e estúpidas que vão nos tirar. Por exemplo, deixar uma estrupadora fora de condena porque não foi um flagrante é uma estupidez jurídica. Porque, na verdade, foi um flagrante da mãe e da criança contra ela. Isso é uma estupidez para proteger o bandido. Outra estupidez, invadir a minha casa sem um mandado, achar coisa no terreno do lado, considerar que nós somos o problema, quando tem um bando circulando tudo, querendo amputar crimes à família. É outra estupidez jurídica. Ficar fazendo pedacinhos de papelada, blé, 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 outra estupidez jurídica. Amputar investigações contra os pais, vários processos investigativos contra os pais sem pé nem cabeça e nada em cima das abusadoras. Outra estupidez jurídica. E eu poderia passar mais de horas falando de estupidez jurídica. E o meu sonho é ir para frente da minha casa e colocar a placa do salão, que já está pronta, grande, igual a de Concórdia, 1,75 m, 2,5 m, arquitetos do cabelo e não placas de Zumbilândia. Mas isso é uma maneira de chamar a atenção do povo, da sociedade, dos vizinhos, tanto do conluio quanto do que não é conluio, quanto dos que se envolvem na maledicência e na fofoca stalking, quantos que não se envolvem, que está na hora de parar de fingir o bem. E fazer o bem é enfrentar o mal. Temos que enfrentar o mal, é isso que estamos fazendo. Inclusive quando o mal está semeado nas universidades, nos próprios conceitos do direito positivo, na manobra, na amarranoia ou paranoia que eles desenvolvem, né? Como eu tenho dito, para defender essas pessoas que se fingem as suas bondades, desprezar, ouvir o casal integralmente, a família extensa, outras testemunhas. Isso tudo são estupidezes jurídicas.
a gente trata no cara a cara, assim, rapidamente, trazendo os fatos para essa justiça, essa juíza ou esse juiz que está do outro lado, simplesmente usa a tecnologia, esta que eu estou falando, que eu pude falar hoje com várias pessoas e já resolve, já bota para conversar. A gente encurta muitos caminhos, mas parece que a dificuldade está em usar a tecnologia. Exatamente para o encurtamento desses caminhos dolorosos, perseguições. É impossível, mediante toda a papelada que a gente tem aí, dizer que não houve a perseguição, porque a perseguição está registrada nos próprios autos da justiça, que não podem ser apagados. Nós não temos que ser bonzinhos mediante essa perseguição toda, essa encheção de saco, essa intoxicação, o ostracismo. Imagina fazer baixo-assinado, querer tirar as pessoas do lugar, daí provocar uma série de eventos abomináveis, né? E sempre com aquela frasezinha corrupta, né? E esquerdalha. Criança é na escola. Criança é onde os pais querem. Primeiro a autonomia dos pais, defender seus filhos dessas abusadoras. Depois autonomias do Estado, né? De defender também os nossos filhos dessas abusadoras e assegurar nosso direito de ir e vir. E depois que a ordem esteja estabelecida, aí sim poderíamos ter um entendimento com setores públicos, se funcionassem e não tivessem totalmente infiltrados por essa putricina e essa cadaverina que disse a senhora Elementa, consultora jurídica, especialista, que está tudo infiltrado. Mediante isso, não é possível mais ter a segurança que a gente imaginava que um dia o Estado ia conseguir oferecer. Nosso objetivo com tudo isso, desde o início, sempre foi e sempre será a exoneração desses funcionários, né? Muitos já foram aposentados, que eu já estou contando nos dedos. Quem foi aposentado, mas não vai escapar, não vai escapar. Foi aposentado para escapar, mas não vai escapar porque está prometendo continuar perseguindo a família e apoiando esses grupos. Aí depois vem esses professores que não podem ser professores de criança. Somente depois vêm os juízes, que muitas vezes, como disse esse jurista para mim hoje, não conseguem juntar os fatos, chegar os fatos até eles, se não tiver alguém, um defensor ou a própria pessoa com o direito livre de se defender, que chegue com os fatos, como a gente teve que gastar com a Cristina, para a Cristina levar os fatos para aquela promotoria, as provas, os vídeos, demonstrar para essas autoridades de Florianópolis que nós não estamos inventando nada, que nós temos tudo para demonstrar e que nós já suportamos além dos limites aceitáveis, as injustiças promulgadas. Aí que nasceu o projeto Delinquência Zero nas instituições, porque se eu tenho a competência de interagir com a sociedade para a delinquência diminuir no lugar, também tenho a competência para diminuir entre os adolescentes e também tenho a competência para diminuir entre o próprio judiciário, que está bagunçadinho. E que eles insistem em achar que é nós que estamos bagunçados, e nós não estamos bagunçados, não. Nós sabemos o que estamos fazendo, o que estamos querendo, quais as melhoras. Enquanto elas não vêm, nós nos protegemos e protegemos os nossos filhos, o que é natural e não pode ser cerceado pelo judiciário maldito. E um judiciário humanístico entende. E é colaborativo.
exatamente como uma saúde humanística, entende certas limitações e, a partir que entende, deixa o complementar chegar, chega como chega, que o certo seria chegar através do Estado, o Estado ser mais completo, mas não é, nem nas leis, nem na saúde, e muito menos na educação. Quando eu coloquei na minha cabeça que a comunicação e as redes podem mudar a história da humanidade e que a minha missão era falar de coisas práticas, que ficou soprando a voz da montanha, começa, 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 e a gente começou com situações que nem sempre eram agradáveis, com o objetivo de transformar em situações muito agradáveis e resoluções, tanto no lugar, como na justiça, como por onde passamos, colaborando, crescendo, fazer, né? Produzir. Não somos improdutivos. Eu não sou uma mãe improdutiva cuidando todas as coisas que eu construo aqui dentro, para que quando os daqui de dentro saiam lá para fora, eles saiam melhores, independente deles ser bons ou ruins, porque todos nós carregamos a dualidade e temos a consciência para definir para que lado queremos fazer. Eu mesma já poderia ter resolvido todos os problemas de outra maneira, mas somos conscientes, sábios, carregados de energia solar, de sol, de lá sol, lá deusa da luz, e vamos usar o nosso sistema cognitivo para fazer o melhor em cada momento. Perdoar essas pessoas que usaram o fórum universitário e a delegacia para fazer o que fizeram contra a família não está nos nossos planos para os próximos 20 anos. Não está nos nossos planos para os próximos 20 anos. Converse o judiciário como conversar. Vão ter que nos ouvir. E da melhor maneira, não é sempre amputando obrigatoriedades para a família, obrigatoriedade tóxica, mediante a ilegalidade tóxica que acontece no lugar e é feito pelas próprias autoridades de segurança, como disse a carta que chegou para mim. Eles mesmos nos perseguem, como você vai contar com eles? Isso não pode acontecer em Santa Catarina. A justiça em si, a segurança pública, é todo um emaranhado enlinhado. E o ódio que se gerou contra os meus vídeos, contra minhas falas, porque eu sou agressiva, será mesmo que eu sou agressiva ou eu sou docinho do momento para ajustes? Depende de quem está do outro lado, o que carrega dentro, como interpreta. Não que eu acho que eu seja mal interpretada, eu acho que as pessoas entendem muito bem o que eu estou falando, elas não têm a capacidade de melhorar, né? Porque nos momentos que a verdade aparece, qualquer mentira vai embora, agressões. Então o casal... uau! A eficiência é incrível. Eu admiro pessoas eficientes. Eu queria botar a cara da pessoa eficiente aqui, mas eu acredito que eu vou ter muitas oportunidades para falar bem de todo mundo que foi eficiente, porque a gente só está começando. Desmanchar esses conluios que invadem delegacia para fazer dominação de um lugar, para fazer... o que é o processo de dominação? Não é uma coisa que acontece assim, cheguei, me apropriei. Começa com uma ideia woke, começa com uma ideia lá na cabecinha da criança e a criança já não aceita
mais o que os pais falam, aí chama a Meg de grosseira, chama a Meg de agressiva, mas foi a Meg que perdeu seus cabelos e isso é o comunismo. Aí acham que as carteiradas, que é os carteiraços das carteiradas que a Meg deu nas instituições, é para prejudicar as instituições e não entende que é para ajudar as instituições a não ter tanto efeito colateral de um trabalho parcial. Não entende que a heroína aqui alfabetizou a criança numa pandemia, que a heroína aqui tem crianças saudáveis, que existe cura na minha casa, e não é uma cura que diz lá o Cepom, quando acabou o remedinho, está curado, que eles sabem que não é assim. É uma cura diária, são elementos diários para a construção de cura, isso é trabalhoso, isso dá muito trabalho, por isso que naturalmente as pessoas não fazem, né? E é claro que entre tantos assuntos, se você não trabalhar por partes, as pessoas não querem te compreender. Elas querem falar da bebê reborn. Elas querem falar que o fuzil que o traficante usa agora vai ser considerado adereço do trabalho dele. Nada contra os meninos. Eu lá vou ter contra os meninos. Agora, como que a justiça se comporta em relação a isso? Isso sim seria um problema. Mas aí a população de Santa Catarina, a população de bem não pode se defender dessas traias, essas traíras aí que fazem todo mal, que é o que eu disse, vem de pistola 380 na frente da minha casa, elas podem, mas aí nós, independente da situação que foi criada por elas também contra a nossa família, nós não, de dentro de casa não pode se defender. Criam toda a situação e depois se fingem de belas vítimas. Mediante a justiça, nunca sabem de nada. Por isso que eu construí os canais, todos os canais, em inteira disposição da justiça, para a verdade e justiça, para compilar fatos, lá do videozinho do conluio, com a denúncia dos direitos humanos, com a oitiva que ela fez meses depois, anos depois, com a tal do pedido do Ministério Público, para juntar tudo isso, para juntar sim, e ver quantos furos, quanto problema que teve, quantos ataques contra nós que só queremos seguir nossa vida. Nós não somos um peso para o Estado, não estamos sugando Bolsa Família. Se estamos consumindo, comprando e trabalhando, estamos pagando imposto de alguma maneira. Se não queremos usufruir dos sistemas que são falhos, não podemos ser obrigados. Estamos muito equilibrados, senhora juíza e senhor juiz, inclusive aqueles que me condenaram sem me ouvir, que eu acho um absurdo da estupidez jurídica é chegar nesse ponto, em plenas eras da comunicação. Poderiam até desconsiderar o meu vídeo e meu depoimento para favorecer o grupo terrorista, mas não podiam deixar de me ouvir. Essa é a mensagem que eu quero deixar no dia de hoje, no dia que eu encontrei um homem que não correu de mim, que vestiu as calças. Ao menos mandou o protocolo que vestiu as calças. Ele até disse que ia correr de mim, ia botar outro. Eu disse, faça o que você quiser, mas vai ser responsabilizado. Nós não estamos mais na fase que vão chamar a família de delinquente e vamos aceitar isso calados. Não mesmo, senhores magistrados, seja de fora universitário, de fora o que seja. Não é porque o delegado, que não é Ulisses, é o tal do Diego Faria, que foi lá, pago por quem? Quem pagou Diego Faria para ir lá dizer os absurdos e acabar com a minha carreira? No Cidade Alerta. Se existe a má intenção de homens que não vestem as calças, existe a boa intenção de homens que hão de vestir as calças. E eu continuo querendo meu papo cabeça com o senhor
dono do Tribunal de Justiça, porque o que interessa é falar com o dono do Tribunal de Justiça. Como eu tenho feito a passada, mandado as informações para várias, perda de tempo ou não. Pedido. Perda de tempo ou não, eu tenho mandado para as várias autoridades, porque o direito ainda deveria ser, já que se promove tanto que seja igualitário, mas na realidade não acontece, porque nós somos diferentes, não aceitamos tudo que vem do sistema. Não é porque vem do sistema que eu tenho que acolher. Antes de existir sistema, existiram seres humanos. Depois existiu o sistema, é direito positivo, é posteriori. Também eles têm que se adequar a humanos diferenciados, se estão se adequando a tantas diferenças. Não podemos aceitar simplesmente a demanda. Aí tá muito fácil, o que eu disse para o jurista agorinha de manhã. Aí eles podem tudo, eu não posso nada, eles condenam. Tu tem que aceitar, tem que assinar, tem que concordar com eles. Eles sabem que não é assim. Que você pode denunciar os juízes para o tribunal quando não concordar por algum motivo. Sólido, tem que ser sólido, coeso. É isso que eu estou buscando. Os juízes que eu denunciei, nenhum deles me ouviu. Quando um juiz exige que você seja ouvido só por meio de advogado, ele já está prevaricando. Por quê? Porque ele já está se colocando numa condição superior e não igual a você. Ele é igual a você como ser humano, ele é juiz. E você é a pessoa que está ali para ser julgado. Mas somos seres humanos. Ele não é maior que você. Essa parte que a comunidade de seres humanos desaprendeu através das escolas. Com esse negócio de dar mérito para quem não tem. Um juiz que não te ouve, ele não tem mérito. Para ele ter mérito, ele tem que te ouvir. Entender o assunto e daí sim julgar. Isso é justiça humanitária. E eu não precisaria, em simples palavras, estar aqui explicando isso se tivesse acontecendo isso. Mas como não está acontecendo, a gente tem que estar explicando que é o que está acontecendo, bagunçado. Trocam as pessoas e parece que nunca trocam o suficiente essas pessoas, que venham pessoas com condições coesas para avaliar todas as pontas da linha. As duas pontas. Não é só criar um teatro, muitas vezes mal montado, muitas vezes com somente os interesses para proteger grupos, inclusive terroristas. Que o terrorista pode ser o terrorista pequenininho, que vem de facão na frente da tua casa, pica teu cano de água, te arranca os cabelos, ou o terrorista maioral, que daí ele se sente fortalecidos, os pequenininhos, por má atuação da justiça, que deveria fazer a balança. E aí começo com grupos maiores e atentados maiores, como aquele dos capuzados armados, e a justiça continua não fazendo nada, não ponderando, e eles crescem, e daqui a pouco nem a justiça dá conta que acontece o que, segundo todos estão me falando de dentro das instituições, que não existe mais justiça. E vamos deixar assim, ô governador? Senhores, vamos deixar chegar nesse desnível social? Quando que tudo que se busca através do que se foi estudado é o nivelamento social, inclusive através das tais moedas e incrementos, são as perguntas que eu deixo aí e que faço parte do bom combate. Sou guerreira, muito distante de ser uma penada, mas existe um grupo terrorista forçando um grupo judiciário para transformar pais e mães em bandidos e roubar os filhos. E aí eu sou obrigada a dar carteiraço novamente. E que todas essas pessoas sejam rapidamente exoneradas, processadas, presas
por estar incitando esse tipo de ódio que foi prometido por nosso governador ser combatido e não ser aceito. Imagina um ambiente, colocar uma criança num ambiente de ódio desse. O quanto que ela vai sofrer. Como se já não tivesse sofrido o suficiente, mais de 5 anos de perseguição. Vendo os pais sofrer. E é tão lindo porque as pessoas simplesmente acham que o remédio para isso é você sair do lugar e deixar tudo isso continuar acontecendo. Porque algumas pessoas fazem tudo isso e ainda dizem que isso não acontece. Eu não tenho fama de ser cagona. Embora essas senhoras débil mental, elas consideram eu a cagona. E agora eu que tenho que fazer prova mental para dizer que eu tenho saúde mental, em vez de elas fazer a prova mental. É isso que eu quero colocar para a senhora juíza, já com carteiraço, bem gordo. Que a senhora reavalie isso. Depois de todos os documentos devolvidos pelas promotorias em relação a essas pessoas, quem tem que fazer testes mentais são elas. Nós deveríamos ser venerados pelo tanto de força que tivemos de aguentar tantas coisas. Principalmente eu, que tive que aguentar o pior, que nunca aconteceu na minha vida e foi promovido por elas. Provocado por elas. Quem faz um boletim de ocorrência não tem razão se estiver mentindo. Se estiver lá fomentando terrorismo e delinquência. Não gostou dos meus vídeos? Ia gostar de estar no meu lugar, passando por todo o terrorismo contra o meu trabalho que eu tenho passado todos esses anos, desde que eu fui jogada da casa do Coquinha, minhas coisas jogadas para a rua, tudo daquela maneira, com meu aluguelzinho pago naquele lugar, por causa dos conluios do ponto 16, aqui na Costa da Lagoa. Elas não iam sobreviver a nada do que eu sobrevivi, e nem aguentar tudo que eu aguentei. E agora é hora do revanche. Eu vou pegar todos esses documentos. É como eu disse. Não adianta essa senhora pegar a pastinha verde e sair por aí me imitando. Isso é a prova da psicopatia delas, não minha. Eu sou autêntica. Não sou autoritária. Sou autêntica e tenho autonomia nas minhas decisões. Sou ponderada e justa. Nada dessa bagunça aí que estão fazendo comigo me afeta porque eu sou imune a críticas. Sou um ser humano, choro. Estamos nessa sofrência promovida usando a justiça, que é muito triste, usando a justiça não poderia se permitir ser usada por esse tipo de elemento duvidoso desta maneira. Mas se deixou, agora vai ter que consertar tudo usando esse mesmo Estado, sob direção dessas pessoas que vão estar agora no momento aí, e que isso seja feito da melhor forma, usando as provas e não tentando desvirtuar as provas que existem. O direito de defesa jamais pode ser negado para qualquer cidadão. E quando eu sair ali fora e elas me atacar, elas não vão deixar eu me defender e vão usar isso contra mim e vão usar a delegacia como é o que está prometido aqui nos documentos que chegaram para mim. E isso tem que ser corrigido. E eu preciso da autenticidade da justiça, das forças de segurança para isso. É como disse o policial, nossa, fiquei louco, que gente mais louca, que vontade de meter spray de pimenta, levar todo mundo para a delegacia. Um boina verde falou isso aquele dia de 40 ali, contra uma familhinha de 4, 2 crianças e um pai de família, chamando ele de selvagem, a mãe chamando de louca. Quem tem que fazer teste de sanidade mental, senhora juíza? Quem me chamou de louca, quem me atacou minha integridade física, minha integridade profissional, minha integridade moral, fez conluio de mais de 40 pessoas, filmados, inclusive, pelas forças de segurança pública,
para fazer ostracismo mediante a minha casa, mediante a minha vida e a vida do Renato, dos meus filhos. É assim que se resolve. Não é de outra maneira, dessas maneiras que vocês estão fazendo. Mas eu respeito que até que todos os fatos cheguem às suas mesas, atrás de suas cadeiras, e se possa fazer o melhor, que nós vamos ter que estar em conexão, e não é em desconexão. E não é abusando, querendo que a pessoa vá lá numa audiência para dizerem coisas horrorosas, fazer tudo o que querem. Não, é sendo neutro, natural, pega a tecnologia, escuta, vê o vídeo várias vezes, aí escuta elas por vídeo, vê o vídeo várias vezes, e a verdade sai ao natural, ao natural. E aí sim vocês podem aplicar aquelas leis que vocês têm, sem o abuso de leis estúpidas. Usam as leis reais, que direcionam a vida, que não fortaleçam a bandidagem absoluta. Eu me larguei, sim, eu me larguei para cima desses assuntos para poder melhorar o ambiente do lugar. Tanto que chegou esse caminho maravilhoso, tá tudo mais bonito, os jardins da nossa parte e da parte dos bons tá bonito, da parte dos que sempre jogaram lixo, eles vão continuar perseguindo, jogando lixo, fazendo conluio, agressividade, e a gente vai ter que ter o direito de se defender. Seja como seja. Por que eu e as minhas crianças tivemos que ouvir todos aqueles palavrões que eu enviei para os senhores da lei? Tudo aquilo, buscando a nossa comida, nossa feira. A pessoa tem que usar uma trilha, passa pela feira e vai para sua casa. Para que deferir todos aqueles palavrões para mim e para os meus filhos? E a lei vai concordar com isso? Aí quando eu venho na internet e mostro quem são essas pessoas, aí eu vou estar errada? Assim como quando eu mostro o que a justiça está fazendo, eu vou estar errada? Não, senhores. Eu vou continuar apenas expondo. E cada um vai ser o que é. Melhorar como ser humano é uma virtude, queridos. De quem pode. Quem não pode se sacode e continua fazendo as mesmas coisas. A coisa que mais me chateou foi quando a mãe disse lá que, segundo elas, né, é eu que as ataco de dentro de casa, inclusive, né, porque nem na rua eu não tô, é eu que ataco. Tudo que elas fizeram contra a minha casa, brigar por causa de um piso, os vídeos humilhantes que até o próprio YouTube bloqueou um dos grandes vídeos onde que eu fui extremamente atacada por uma das chefes da quadrilha na porta de casa com 2 crianças pequenas, e elas usaram isso contra nós e usaram a justiça, a delegacia, tudo em favor delas, para aplicar leis estúpidas, aplicar um racismo que não existe, um absurdo, porque se eu atendi a mulher, ela nunca pode me aplicar um racismo, se nós já tivemos uma amizade, porque agora ela resolveu usar a cor dela contra a minha cor. Como ela tem os áudios dela xingando eu de tudo e mais um pouco. Então, nós temos que prestar a atenção no delírio da lei, e não usar a lei para delírios. E o delírio está lá. Antes de uma juíza pedir qualquer atestado para mim, ela que apresente o seu. Apresente o seu primeiro, passe por uma avaliação psicológica que está apta, e aí eu posso passar também. São direitos iguais, meritíssima. A senhora não está acima de mim. É iguais. A lei é para mim e para a senhora. Então, para mim passar pelo teste, a senhora passa também, para termos certeza que vai ser feito o melhor, já que a senhora não tem a capacidade cognitiva de pedir para as pessoas que estão me atacando fazerem esses testes. As abusadoras que têm que fazer esses testes. Elas que não respeitam as crianças, ao mesmo tempo que dizem que estão preocupadas. Ah, faz-me rir que quem é preocupado com filho é os pais. Quem faz saúde de filho, educação de filho, cria, educa melhores filhos para um ambiente coletivo, criativo e não uma coletividade tóxica, são os pais.
E os pais tóxicos criam coletividade tóxica, e nós não somos coletividade tóxica. Nós somos exatamente a criatividade, sociedade criativa. E é nisso que influenciamos, é para isso que estamos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, diretamente da TV Meg, Costa da Lagoa.